O gengibre na sua geladeira está coberto por Saccharomyces cerevisiae selvagem. Levedura viva, a mesma cepa que fermenta o vinho, a mesma cepa que faz o pão crescer, presente na casca do gengibre fresco e não descascado em concentrações densas o suficiente para criar uma cultura inicial viva e permanente. Uma colher de sopa de gengibre ralado, uma de açúcar branco e uma xícara de água. Alimente-o diariamente por 5 dias. O que você vai obter é um fermento de gengibre, uma cultura autossustentável de carbonatação que vai gaseificar qualquer líquido adoçado que você colocar em contato com ela indefinidamente. Cerveja de gengibre, refrigerantes de flor de sabugueiro, uva, limão e ginger ale caseiro, tudo feito deste pote. Você está recebendo a receita exata agora, as especificações de temperatura e proporção que fazem a diferença para a cultura, os sinais visuais exatos que mostram quando o fermento está pronto antes de engarrafar qualquer coisa, e as variações de suco de fruta que produzem as bebidas mais intensamente gaseificadas. Use gengibre orgânico fresco, se possível. O gengibre não orgânico costuma ser tratado com tiobenzazol. Um antifúngico pós-colheita é aplicado no transporte para evitar mofo, agindo como fungicida contra o fermento na casca. Gengibre orgânico é mais caro e a taxa de captura difere bastante. Lave, não descasque, rale uma colher de sopa diretamente, casca e polpa juntas, em um pote de vidro limpo, gengibre ralado, uma colher de sopa de açúcar branco, uma xícara de água sem cloro. A água da torneira na maioria dos municípios tem cloro residual suficiente para inibir leveduras. Deixe a água da torneira descoberta no balcão por 30 minutos antes de usá-la, ou use água filtrada. O cloro se dissipa rapidamente ao ar livre. Mexa até que o açúcar se dissolva. Cubra frouxamente com pano, filtro de café ou tampa sem vedar. Por 5 dias, adicione diariamente uma colher de chá de gengibre ralado e uma de açúcar. Mexa uma vez. Esse é todo o protocolo de alimentação. Um micro-organismo vivo te avisa de 3 maneiras. No segundo dia, pequenas bolhas se formam ao redor das partículas de gengibre no fundo do pote. No terceiro dia, o líquido fica levemente turvo e um leve cheiro de fermento, limpo, não pungente nem avinagrado, aparece quando você mexe. No quinto dia, bolhas sobem rapidamente pelo líquido após a mexida diária. A superfície tem uma leve espuma e o aroma lembra chá de gengibre com cerveja suave. 3 sinais juntos, bolhas, turbidez e cheiro de fermentação, indicam que está pronto. Coloque 2 colheres de sopa em um copo de água gelada com gás e espere 3 minutos. Se ainda houver carbonatação e surgir um leve sabor de gengibre, o fermento está ativo. A temperatura elimina quase todos os primeiros lotes antes de iniciarem. O pote deve estar entre 21 e 27 graus Celsius. Abaixo de 18 graus, o metabolismo do fermento desacelera quase completamente. Muitos deixam em bancada de granito fria no inverno e acham que o método não funciona, mas funciona, só está frio. Em cima da geladeira, em armário acima do fogão ou perto de saída de ar quente, desde que seja quente sem calor direto. Líquido acima de 43 graus Celsius mata a cultura ao entrar em contato. Temperatura ambiente refere-se ao clima local. Para preparar cerveja de gengibre, adicione 2 colheres de sopa do líquido do bug por litro de chá de gengibre adoçado, infusionado, coado e totalmente resfriado à temperatura ambiente antes de misturar o bug. Engarrafe em uma garrafa com tampa de pressão ou qualquer garrafa com tampa selada. Deixe em temperatura ambiente 48 horas e depois leve à geladeira. O frio reduz a fermentação, mantém a carbonatação e evita aumento de pressão. Abra com cuidado sobre um copo na primeira vez, pois a carbonatação surpreende. Inclua uma garrafa plástica no lote para verificar a pressão. Aperte a garrafa até que os lados fiquem um pouco côncavos ao fechar. Quando estiver rígida de novo, a carbonatação estará pronta. Cervejeiros caseiros usam esse teste, mas quase ninguém fala disso para iniciantes. Uma observação rápida: o ginger beer da Schweppes é feito de água, xarope de milho de alta frutose, ácido cítrico e aroma natural de gengibre. Não é fermentado nem possui culturas vivas. A produção comercial deixou de usar levedura selvagem em meados do século XX devido à validade limitada, imprevisibilidade e necessidade de logística refrigerada para culturas vivas. Um produto sem culturas vivas dura 2 anos na prateleira. O ginger beer da Reed's, marca honesta, usa gengibre e açúcar de cana de verdade. A garrafa principal custa $5,99. A cultura no pote produz a mesma química da fermentação com os mesmos organismos, custando menos de 5 centavos por garrafa. Antes das variações de frutas, esse é o motivo pelo qual quem começa com um pote acaba com 5 em menos de 2 meses. A cultura cresce rapidamente. Em 6 a 8 semanas de alimentação semanal, o fermento gera tanto fermento ativo que é preciso descartar ou dividir metade em cada alimentação para controlar o volume. A parte descartada não é desperdício, mas um fermento secundário ativo. Coloque em pote limpo com água e açúcar fresca, e em 48 horas terá outro fermento. Dê para alguém. Quem recebe fermento de gengibre ativo nunca mais compra refrigerante de gengibre comercial.
A cultura original, alimentada semanalmente, dura indefinidamente. Fermentos de gengibre em comunidades de fermentação seguem ativos há mais de 10 anos. Suco de fruta adoçado e 2 colheres de sopa de fermento ativo geram refrigerante gaseificado em 48 horas. Suco de uva, bebida ácida e gaseificada, com complexidade que lembra um spritzer de vinho sem álcool. Suco de maçã, cidra turva e gaseificada com caráter de fermentação natural. Suco de limão fresco com xarope simples e refrigerante de limonada levemente fermentado. Xarope de flor de sabugueiro diluído para consumo, refrigerante de flor de sabugueiro. Suco de abacate, suco de cranberry e chá de hibisco com açúcar de cana. Todos gaseificam igual e produzem algo que uma fábrica de engarrafamento não consegue replicar. Porque a cultura no seu pote é específica da sua cozinha, da sua água, das leveduras locais. Marcas especiais cobram 5 a 6 dólares por garrafa dessa combinação, pois sabem que você acha que só uma fábrica pode produzi-la. Um pote e 5 dias de paciência fazem isso melhor. Os pedaços de gengibre coados na alimentação semanal são usados em refogados, marinadas e molhos para salada. A fermentação suaviza a ardência crua deles enquanto concentra o sabor. Eles não têm gosto de gengibre cru ou em conserva. Uma colher de sopa do líquido do fermento com água morna e mel é um suave tônico digestivo. Lactobacillus, bactéria encontrada em cápsulas probióticas comerciais de 4 dólares cada, também está presente em alta concentração no líquido do fermento de gengibre. O pote que substitui seu gasto com refrigerante também disputa espaço na área de suplementos. Uma coisa dessa cultura é frequentemente mal compreendida, levando as pessoas a descartarem um fermento saudável. Fermento sem alimentação na geladeira por 1 ou 2 semanas se separa. Líquido acinzentado flutua sobre camada densa no fundo. Esse líquido chama-se root e não indica estrago. Isso ocorre quando a cultura fica sem alimento e metaboliza seus próprios subprodutos. Pode despejar ou misturar de volta, ambas estão certas. Depois, adicione uma colher de chá de açúcar e gengibre fresco. Deixe por 12 horas em temperatura ambiente. Um fermento aparentemente morto ao meio-dia estará borbulhante à meia-noite. Não é defeito, é cultura faminta. Basta um pedaço de gengibre orgânico, 2 colheres de sopa de açúcar e 5 dias. Depois disso, sua casa só compra bebida gaseificada comercial se você quiser. A manutenção contínua é uma colher de chá de gengibre e uma de açúcar por semana, custando cerca de 1 centavo por alimentação. O produto final, como cerveja de gengibre, refrigerantes de frutas, limonada com gás de flor de sabugueiro, custa de 4 a 6 dólares por garrafa em supermercados. Uma coisa para fazer antes de começar, escreva a data no pote. Não porque o fermento precise de data, mas porque em 6 semanas, ao preparar sua 4ª variação de sabor, talvez uva, flor de sabugueiro ou limão, o pote custou 40 centavos para usar. Você vai querer saber há quanto tempo um pedaço de gengibre substitui uma compra recorrente no mercado. Pessoas que fazem isso tendem a começar a procurar o que mais funciona da mesma maneira. Há muito disso. Se isso tirar de vez as bebidas gaseificadas da sua lista de compras, compartilhe com quem ainda compra. Até o próximo vídeo.